Fala, meu povo, tudo bem? A gente quer explicar como é que é todo o processo de formação. Tentar deixar o mais claro possível num programa que tem vários minutos para você saber se o programa de formação é para você, se inscrever, se realmente está no seu momento, ou se para você como uma empresa, você quer entrar, ser parceiro da gente, quer realmente construir uma jornada da formação dentro da sua empresa, como vários parceiros nossos construiu, se é o momento para você construir isso ou não. De cara já posso falar para vocês assim, o programa de formação é algo que é construído em conjunto de várias pessoas, né? É uma equipe inteira que é definida para essa formação. E a jornada da formação é algo que está por toda a F-Câmara. E a gente sempre está trabalhando para expandir esse mindset. Essa jornada da formação do nosso programa é algo que a gente trabalha muito forte isso com as lideranças para que seja um ciclo que sempre vive se alimentando. Então, a pessoa que talvez começou lá atrás no nosso programa de formação, hoje em dia lidera essas pessoas, participa dessa formação, seja na live no Twitch, seja aqui no podcast, ou seja com essas pessoas que a gente contrata através do programa de formação, através das squads dele. Pegando bem do começo, sempre quando a gente lança um programa de formação, a gente divide esse programa em 3 fases. Fase de testes, a fase de vídeo entrevistas e a fase do hackathon. Tem todo um processo de divulgação que começa antes e é por isso que é importante você ficar sempre conectado nas nossas redes sociais, acompanhar o Hora de Juice na Twitch, no Instagram ou mesmo as redes sociais da F-Câmara para saber quando isso vai ser feito. Primeira fase, teste. Essa fase de testes online do programa de formação, ela é justamente para validar se a pessoa está no momento e está fazendo algum investimento de começar realmente a estudar a programação, já está olhando alguma coisa, ou se o que ela tem ainda hoje é só uma vontade ainda de fazer essa migração ou de começar na jornada da formação. A gente já busca pessoas, não que tenham grandes conhecimentos ou sejam sêniors, como todo mundo fala por aí. A gente busca pessoas que tenham um mínimo de lógica de programação e que já consiga fazer um mínimo do código. Até para ver se ela tem já uma aptidão para seguir nessa área, né? A mesma coisa não vale para a prova de UX. Uma prova de UX não precisa de nenhum conhecimento de lógica e é mais realmente focada nessas questões mais focadas em jornadas do usuário. Então é uma prova, uma avaliaçãozinha bem básica no começo para avaliar se pelo menos a pessoa já iniciou nessa área de estudos. Mas, Joel, como é que eu sei se eu estou no ponto certo, se eu vou conseguir passar, se eu não vou conseguir passar aí nessa primeira prova? O melhor conselho que eu posso dar para ti é faça a prova. Porque ela vai ser o melhor feedback que você tem para ver em que nível você está ou quanto você está. Mas assim, eu digo para você, pessoal, se você está estudando aí um mês, um pouco afinco, pelo menos umas 2, 3 horas por dia, aí você já tem total condição de fazer a nossa prova. Não é algo que é mega difícil, muito pelo contrário, é só realmente para validar se você está fazendo esse investimento. Até porque quando você entra para o nosso programa de formação, a gente busca selecionar pessoas que estão no momento de investir na carreira. E, de novo, eu sempre costumo dizer isso, nada de errado contra quem nesse momento da vida não quer investir na carreira, mas a gente quer fazer esse investimento em pessoas que queiram investir na carreira. A segunda etapa do programa de formação é a parte de vídeo, né? Uma vídeo entrevista. Aqui a gente avalia se você está alinhado com a nossa cultura. Essa questão, essa pegadinha de somos protagonistas da nossa própria história, parece que é simples, parece que é algo que realmente é fácil de se entender. Mas não, tem muito a ver com comportamento, de como você vê a vida, de como você olha para os seus desafios do dia a dia e como você se projeta para resolver isso. Então, quando a gente faz essas perguntas que vocês respondem na forma desses vídeos que mandam para a gente está avaliando como está o seu dia a dia, como é que está o seu mindset, como é que está o seu comportamento, se você tem condições, já tem essa visibilidade e está num ponto que realmente você quer investir na sua carreira, que você está alinhado com a cultura da empresa. E aí vem o grande, digamos assim, a estrela do programa de formação, desse período de seleção que a gente tem aí do programa de formação, que é o Hackathon. O Hackathon é um evento de 2 semanas, tá, pessoal? Então, assim, provavelmente você vai ter que ter um certo nível de comprometimento, não com o Hackathon, que é 1 dia, 2 dias. Você vai ter um comprometimento com o nosso programa de formação, com o nosso Hackathon de 2 semanas. Joel, mas eu trabalho. Joel, mas eu estudo.
Eu não tenho condições de competir com um rapaz que só faz a faculdade ou com um rapaz que não faz nada o dia inteiro, pode ficar o dia inteiro nesse hackathon. Não tem problema. O que a gente avalia dentro do hackathon não é, sabe, quantidade de entrega. A gente aproveita esse período do hackathon para te ensinar algumas coisas sobre Scrum, por exemplo, de como funcionam equipes, esse trabalho de squads, até para que você que já tenha um conhecimento técnico, que está alinhado com a nossa cultura da empresa, tenha uma noção real do que é trabalhar no dia a dia de uma squad de desenvolvimento de verdade. Então, a gente dá esse banho e a gente trabalha essas 2 semanas em 2 sprints de 1 semana cada. No começo de cada uma dessas sprints, você que vai dizer pra gente o quanto você pode se dedicar. Eu consigo me dedicar 1 hora por dia. Eu consigo me dedicar 3 horas por dia. Eu consigo me dedicar 8 horas por dia. Para nós é indiferente. Você vai escolher o período quanto que você consegue se dedicar e vai dizer o quanto você consegue entregar no final dessa sprint. Isso ajuda a gente a medir a quanto você tem uma real noção de esforço e quanto você realmente está comprometido com aquilo que você está falando que você vai entregar. Então a gente vê o quanto a pessoa consegue se organizar. Esse é um aspecto importante para a gente. Quanto a pessoa tem uma real noção de quais são os desafios e qual é o tempo de realizar uma determinada tarefa dentro de uma equipe. Então, para nós, indifere o quanto tempo. Você vai dizer quanto tempo que você trabalha e o que você vai entregar. E nisso a gente vai conseguir medir e olhar se você realmente está comprometido com aquela entrega e se você realmente tem essa noção de quanto tempo você leva para realizar uma determinada tarefa. Outros aspectos que a gente sempre olha. Você pode notar o que a gente fala muito aqui no Orange Juice, que a gente traz diretores, CEOs de empresas, CTOs de vários locais, é destacar o quanto a gente reforça a necessidade de comunicação. Quanto você precisa se comunicar. E isso é uma das coisas que a gente vai avaliar também você durante o Hackathon. A gente consegue acompanhar vocês nos grupos do Discord, né? Toda essa fase do Hackathon ela acontece dentro do Discord, ela é totalmente online e acontece totalmente uma ferramenta chamada Discord, que inclusive é a mesma ferramenta que a gente utiliza para gerenciar a nossa comunidade. Dentro da ferramenta do Discord, a gente consegue acompanhar como você está se comunicando com o seu time, como você está conseguindo superar desafios do dia a dia, quanto você está conseguindo colocar suas ideias e quanto você está recebendo as ideias dos seus colegas, quanto você está conseguindo gerenciar conflitos, quanto você está conseguindo ter essa gestão de conflitos dentro de você e realmente lidar com pessoas que têm etnias diferentes, modos de pensar diferentes, maneiras de se comunicar diferentes, idades diferentes, sexos diferentes e tantas coisas diferentes. Quanto você consegue conciliar para isso ser um time? Dentro da F-Câmara a gente tem muita diversidade, então você saber lidar bem com diversidade, ser uma pessoa também que se comunica bem com todas as pessoas, ser uma pessoa que realmente sabe colocar a sua ideia e também receber ideias e adaptar as coisas à sua volta para que tudo ocorra como deva correr, para nós é fundamental. Então, a gente observa muito isso no dia a dia de vocês. Depois do Hackathon, vem o período de contratação. Então, importante a gente destacar, do começo até agora, você ainda não está contratado na F-Câmara. Aqui você está ganhando algumas palestras, a gente está te orientando a algumas coisas, como Scrum e tal, está te orientando, você vai ver algumas talks, provavelmente durante o Hackathon, sobre coisas como Git e tal, mas ainda você não está em formação. Você está nesse período de seleção. Acabou o Hackathon, a gente geralmente seleciona 50, 60 pessoas, 70, para serem contratadas realmente da F-Câmara. E aí sim, depois que você é contratado, começa a sua formação. É legal destacar aqui que a maioria das empresas, né, no meio dos casos que a gente vê por aí, coloca a formação para fora. Não, a gente primeiro te contrata para depois te ensinar. A gente primeiro te paga um salário, a gente dá um plano de saúde, um vale alimentação, vale refeição, te dá todos os benefícios que tem de um CLT para que você tenha tranquilidade para você poder estudar sossegado durante um tempo de 3 meses para você se alinhar, para você realmente conseguir fazer essa imersão nesse mundo. A tua jornada começa a partir de 6 horas, não 6 horas da manhã, tá gente? 6 horas por dia. Começa com uma carga horária de 6 horas e depois você pode ser promovido aí, caso efetivado, para 8 horas. Então, Joel, eu vou ficar 3 meses só estudando? Não, você não vai ficar 3 meses só estudando. Provavelmente, na fase de onboard, dessas 2 semanas depois da contratação,
você vai participar de vários eventos, você vai ficar a maior parte do dia estudando através da ferramenta do Alura, que é a nossa parceira aqui hoje, dentro das trilhas que a gente desenvolveu para você, nas carreiras como Scrum Master, Dev, UX e afins, para você começar a se evoluir. Depois desse período, a gente começa a pegar as primeiras pessoas e começar a conectar essas pessoas dentro de squads reais. Nossa, João, então depois de 2 semanas eu sou cobrado por entregas, eu já vou realmente para a linha de frente com o cliente e tal? Não. Você começa a ser conectado dentro dessas squads para você ter contato com os nossos consultores, com as pessoas, as lideranças que vão ter contato contigo no dia a dia. E quando você começar a entrar nessa squad, você vai começar a observar as dailies, as reuniões que eles participam, você vai com o intuito de perceber o dia a dia. E nisso, conforme o tempo for passando, às vezes o teu líder, o teu tech leader, ele vai repetir, pô, essa tarefa aqui, ela é tranquila, é uma tarefa fácil, vou passar aqui para a pessoa que está aqui comigo, que eu estou liderando, que eu estou ensinando, para ver se ela consegue resolver. Conforme você vai conseguindo resolver os problemas, naturalmente, essa evolução vai acontecendo, você vai pegando problemas mais complexos, até que você efetivamente vira um membro da equipe. Realmente você se torna membro de uma determinada equipe, de um determinado cliente, e aí sim você passa de 6 para 8 horas, você já é reajustado e começa a virar um membro efetivo de uma squad. Aí você pode se considerar um desenvolvedor dentro de uma squad real de desenvolvimento. Joel, quanto tempo isso ocorre? Varia muito. Tem gente que vem com nível de preparo muito mais alto e um mês, por exemplo, já é membro efetivo de uma squad, manda muito bem e já em um mês já passa por 8 horas e vira um membro efetivo. Depois disso, a melhor expressão que eu posso utilizar é o céu é o limite. Você vai ser avaliado geralmente de 3 em 3 meses, tá? E você tem aqui reajustes salariais a partir de 6 em 6 meses. Se mandou muito bem, você pode ter reajuste até de 3 em 3 meses de salário. Só que tudo depende de você. Lembra aquele papo de somos protagonistas da nossa própria história? Vai muito de quanto você está estudando. Porque aquela trilha que tinha de estudos são trilhas de até 420 horas de cursos. Ela continua lá e você tem que estudar ela, você tem que se desenvolver nessa carreira. E é legal falar que dessas trilhas não tem só conhecimentos que são conhecimentos técnicos. Tem também conhecimentos que são de soft skills. Então lá tem cursos de como você comunicar, lembra que a gente falou que comunicação é importante? De oratória, cursos de como você ter uma comunicação não ofensiva, realmente de como você conseguir da melhor forma vender a sua ideia, né? Realmente conseguir desenvolver seus pensamentos. Então são coisas que vão te ajudar a desenvolver realmente como pessoa e como realmente trabalhar em equipe. Porque eu acho que essa ideia de trabalhar em equipe é o core de muita coisa que a gente tem aqui. E assim, a formação é a nossa base. A Câmara hoje leva a formação muito a sério. A formação é a nossa base. Dos 1.200 consultores que a gente tem hoje, esse número já está até desatualizado, grande parte desse número são pessoas que passaram pelo nosso programa de formação. Eu acho que os principais líderes hoje, que a gente tem mais performance hoje, são pessoas que em algum momento lá atrás começaram como trainees e hoje são tech leaders. E essas pessoas são muito engajadas com formação. E você também vai ter que estar engajado com formação. Você também vai ter que aprender a se comunicar, porque o que a gente quer é que no futuro você também seja uma liderança, se esse caminho ressoar contigo também. Se você quer ser um líder, se você quer ser um tech leader ou uma referência num time de UX, a gente quer te proporcionar isso. A gente quer que você alcance isso. Só que para isso você tem que treinar aspectos que a gente concorda como sendo cruciais. A gente quer líderes que saibam formar as pessoas. A gente quer líderes que saibam dar oportunidades. A gente quer líderes que possam ser espelhos para os nossos consultores. A gente quer líderes que incentivem as pessoas, que criem oportunidades para essas pessoas. Tem muito espaço na área de TI. Então, para isso, a gente precisa de bons líderes. E bons líderes nascem a partir de bons trainees. Boa construção de carreira, pessoas que têm oportunidades e que têm essa gama e essa gana também, né? A gama é uma vastidão e a gana de realmente construir uma carreira que é muito sólida. Então você repara que as coisas meio que se conectam, né? Existe um trabalho que é pensado para que isso seja um ciclo que sempre se alimente, um ciclo que sempre tem interagido. E a gente disponibiliza muito conhecimento dos próprios sócios da F-Câmara, que são pessoas que foram desenvolvedoras e fundaram aí
a F-Câmara, essa empresa gigante que é do jeito que é hoje e que quer possibilitar cada vez mais que pessoas também possam construir esse tipo de caminho, seja dentro da F-Câmara ou fundando dentro das suas próprias empresas. Então, o teu ciclo de formação vai ter muito a ver com isso, assim. E aí, para vocês terem uma ideia, a gente sempre está buscando estender isso e ajudar e garantir que esse alcance às pessoas seja o mais variado possível. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente tem parcerias com 3 ONGs, por exemplo, a plataforma Impact, o Instituto Proa e o IFA. Então, são todas elas instituições que acessam áreas muito carentes de São Paulo, do Rio de Janeiro, e proporciona oportunidades às pessoas que talvez nunca teriam. A gente distribui, por exemplo, máquinas que hoje, por exemplo, não atendem mais a F-Câmara para essas pessoas, por exemplo, estudarem. A gente ajuda grades curriculares para formar essas pessoas para que elas estejam cada vez mais prontas. Disponibilizamos profissionais para que eles possam dar palestras dentro dessas instituições para realmente fomentar cada vez mais essa oportunidade, ela seja, digamos assim, homogênea para todo mundo. E a gente está expandindo essa rede cada vez mais. Só de faculdades, a gente já tem mais de 37 faculdades que são parceiras da F-Câmara e do nosso programa de formação. A gente também é parceiro das principais edtechs do país. Então, a gente é parceiro da Rocket City, a gente é parceiro do Alura, a gente é parceiro da Gama Academy, a gente é parceiro da Tribe, a gente é parceiro da Digital Innovation One. Então, a gente tem uma vastidão de parcerias para que a gente também, essas pessoas que estão investindo seu tempo e dinheiro, tenham mais uma opção para iniciar o mais rápido possível nessa carreira. Joel, eu vi aqui tu falar que também tem essa questão aí que os tech leaders lá atrás, eles foram trainee? Sim. A sua formação, ela não vai ser somente de 3 meses. A sua formação vai ser para o resto da sua vida. Então, é uma das coisas que a gente deixa uma mensagem bem clara no começo. É importante que você goste da área. É importante que você goste de aprender sobre código, sobre TI, sobre programação. Porque a vida do desenvolvedor é viver programando. E a gente quer pessoas que não se sacrifiquem e vivam estudando. Não, a gente quer pessoas que tenham prazer e de vez em quando tirar um tempo para se renovar, para estudar algo diferente, para aprender algo novo, mas que realmente tenham prazer com isso. O fato de você ter prazer em realmente buscar esse conhecimento é importante. A gente não quer ninguém sofrendo aqui dentro. A gente não quer ninguém tenha uma vida ruim porque tem que fazer isso. Então, é por isso que é importante objetivos estarem alinhados e as expectativas das pessoas estarem alinhadas. E você seguindo por esse caminho, você tem toda a capacidade de chegar realmente a ser uma liderança. Uma dessas pessoas hoje que conduzem a F-Câmara, né? Eu mesmo, por exemplo, eu não comecei pelo programa de formação e eu não sou um dos fundadores da F-Câmara, mas eu comecei como desenvolvedor e sempre tive muitas portas abertas aqui até eu me tornar CTO da empresa. Então, foi uma jornada de bastante crescimento, onde eu virei arquiteto, virei chefe arquiteto, até que eu me tornei o CTO da companhia. E assim, essa jornada de formação sempre teve presente para mim. E eu ajudei a montar, a desenvolver esse programa de formação junto com o Kleber, um dos diretores, há mais de 5 anos atrás, né? Então, o programa de formação tem tomado muito corpo. E assim, você também pode ter essa oportunidade de criar essas coisas aqui. A gente sempre incentiva isso, porque é algo que a gente mesmo precisa, né? A gente sempre está criando, sempre está se renovando, se redescobrindo. Essa parceria com as pessoas é bem significante com todos. Então, o programa de formação é algo que você sempre vai ter, vai participar do seu dia a dia aqui na F-Câmara. Então, quando você começar como trainee, pelos estudos, pela jornada, e quando você virar um tech leader, você vai estar ajudando a formar essa galerinha aí que vem cheia de vontade, vem cheia de energia, querendo mostrar trabalho e com muita vontade de aprender. Então, é algo do dia a dia. E assim, eu acredito que isso não é uma coisa que é particular nossa. Isso é, como eu sempre falo aqui nos podcasts, uma realidade do setor como um todo. A gente vai precisar formar. Se você quer ser um tech leader, se você vai ser um diretor de TI, você vai ter que pensar em formação. Não tem como ser diferente, porque cada vez mais vai ser difícil de contar com squads que só compostas de seniors.
Sem contar que assim, né, a gente sempre se preocupava muito com, vamos escrever documentação para repassar conhecimento do projeto. Cara, você tem que ter plano de sucessão hoje em dia. Você tem que ter um plano onde saber que a reciclagem dos profissionais vai ser constante e que essas pessoas têm que estar habituadas a estar repassando o conhecimento, sempre divulgando, disseminando a informação. Porque hoje a informação em si é tão viva e a rotatividade das pessoas muitas vezes é tão viva que você tem que ter um time que está acostumado a transferir essa informação. Porque senão esse processo se torna inviável cada vez mais. Então, acredita em mim que essas questões como se comunicar bem, disseminar conhecimento, vão estar presentes em todo o teu dia a dia. Então, assim, se você acha legal essa ideia toda de formação, mas você queria conhecer, por exemplo, pessoas que já passaram por isso, pessoas que já tiveram contato com o programa de formação em algum momento das suas vidas, você já teve. Se você escuta o Orange Juice toda semana, você já teve. O Matheus é fruto do programa de formação, por exemplo. A gente já teve aqui vários trainees que entraram pelo programa de formação e contaram um pouco dessa história. Então a gente teve pessoas que entraram no começo, agora, recentemente, como a gente também já teve pessoas que ensinaram também no programa de formação, como o William, né, o famoso Gata Loura. Ele já ensinou muito no programa de formação, treina muitos profissionais até hoje, né? Você conheceu a Carla, que também já treinou muitas pessoas daqui e tal, e coordena hoje essa parte de UX, aí, essa galera que está entrando. Você conheceu o Matheus, que hoje é um tech leader e que ele começou pelo programa de formação. A própria Carla também começou pelo programa de formação. Então, assim, você já teve contato com pessoas com cases reais do programa de formação. E isso te ajuda, eu acho que também a entender um pouco, né, do que é o Orange Juice, né? Você também ouviu aqui, por exemplo, o Cato, né? O Cato, né, o CTO do Dr. Consulta, ele também, dentro do Dr. Consulta hoje, tem várias pessoas que começaram, adivinha? Pelo programa de formação. Hoje são plenos, são seniors dentro do Dr. Consulta e que entraram pelo nosso programa de formação. E hoje ajudam eles nas tarefas do dia a dia. Então, assim, a gente usa também, né, o Orange Juice para promover essa oportunidade, para demonstrar e também para mostrar a vocês que quanto real é isso, né? O quanto presente é um programa de formação desse. E quanto pode ser uma oportunidade legal e literalmente transformar a sua vida. Não é demagogia eu falar isso, sabe, pessoal? A área de TI, e quando você abraça uma oportunidade dessa, isso tem um impacto familiar que realmente transforma não só você, mas transforma as pessoas que estão ao seu redor, as perspectivas de vida da tua própria família, te traz uma segurança que é econômica. Afinal, não é porque você conseguiu um emprego. Se você se desenvolver e virar um desenvolvedor, um X, um PO, um Scrum Master, hoje em dia a chance de você ficar desempregado é baixíssima, porque a gente tem escassez de profissionais. Acho que todo mundo sabe disso, eu não preciso prover isso. Isso sim é uma forma de você se sentir mais seguro, de você estar mais estável. É uma garantia de estabilidade? Não, não é, gente. Eu sou também um daqueles que falam que estabilidade não existe, e eu realmente acredito nisso. Então, a gente tem sempre que estar se preparando, sempre tem que estar evoluindo, porque as coisas mudam. Se eu olhar pela tendência que a gente tem do futuro, o mercado de TI não tende a mudar. O mercado de TI, muito pelo contrário, tende a cada vez mais se expandir, tende a cada vez mais precisar de mais pessoas. Mas isso não é uma garantia. A gente não sabe de dia de amanhã. Então, assim, o conselho que eu dou é continue sempre evoluindo. O programa de formação, para mim, brilha muito os olhos por causa disso, né? É uma possibilidade de realmente você criar algo que é muito único, é muito diferenciado, é muito impactante, né? Eu vi pessoas que quando começaram a trabalhar com a gente, vinham trabalhar de bicicleta. O desenvolvedor vinha trabalhar de bicicleta, sabe? Nem namorava na época e tal. Comprou uma bicicleta, sabe? Ou comprou uma moto, depois comprou um carro, conheceu uma moça, se casou, tem uma família hoje mega saudável, com filhos e tal, mora num apartamento lindo, tem um excelente carro. Mudou de vida. Mudou de vida. Então, se você está se perguntando lá, porque no começo eu falo, pelo menos faça a prova, é por isso. Vale a pena. Porque mesmo que você não passe nessa prova, você tem o feedback. Já é um primeiro passo para você construir algo da sua carreira que é diferenciado. Com esse feedback, você trabalha em cima dele, melhora e volta daqui a 3, 6 meses, quando tiver outro programa de formação. Só depende de você.
frase meio jargão, né? Mas é a pura realidade, sabe? Somente só depende de você. Você vai ter que construir um aspecto. E assim, a gente sabe que existem dificuldades. Todo mundo tem essas dificuldades. A gente faz o que está ao nosso alcance para minimizar o máximo essas dificuldades para quem está ouvindo isso aqui e realmente está pensando em fazer essa prova. Como a gente falou, né? Desde ter parcerias com essas instituições, distribuir notebooks, distribuir equipamentos, para que você possa ter o mínimo de condição. Fornecer um salário para que você também tenha espaço para começar a estudar, se desenvolver. A gente também tem 2 escritórios, infelizmente não ainda pelo todo o Brasil, mas já temos um em Santos e um outro em São Paulo, com espaço que você pode ir lá, simplesmente ir lá estudar, que talvez você não esteja passando por um momento muito legal na sua família, em casa, não tenha uma tranquilidade. Lá tem um espaço para você se descontrair, para você levar o seu computador, para você sentar e estudar. Então, toda essa construção do Orange Juice, toda essa construção dessa comunidade que a gente tem de estrutura de lives e podcasts e disseminação de conhecimento e trazer parceiros é para estimular você a aceitar esse convite, estimular você a entender que é algo que realmente pode significar uma diferença grande na sua vida e para mostrar que você é capaz e para mostrar que tem pessoas que literalmente torcem por você e que realmente querem que você pegue esse conhecimento e torne-se em algo mega positivo para a tua vida. E isso não é demagogia, gente. Isso aqui não é só um executivo falando para vocês. Se vocês tiverem contato, escutar as pessoas que tiveram aqui nesse podcast, as que ainda vão vir, vocês vão ver que são pessoas que são compromissadas, que tiveram uma jornada muito semelhante nesse sentido, que também tiveram suas dificuldades, que também tiveram seus transtornos, mas através desse caminho superaram e realmente viram que vale a pena. Em um país onde a gente tem tanta desigualdade, onde a gente tem tantos problemas, onde a gente tem tantos conflitos, onde a gente tem tanta injustiça, onde a gente tem tantos mal-estares, digamos assim, tem gente se dando bem da maneira correta. Tem gente se dando bem de uma maneira honesta. Tem gente se dando bem de uma maneira que você pode literalmente chegar à noite na cama e dormir com tranquilidade, sabendo que você fez por merecer, que você não atropelou a vida de ninguém, que você não foi injusto com ninguém, que você não precisou passar a perna em ninguém, você não precisou mentir para ninguém, que você está tranquilo porque realmente você pagou o seu preço. Então o Orange Juice e toda essa iniciativa do programa de formação, sim, tem a ver com isso. E todos esses canais, e toda essa mega estrutura que a gente cria é para fornecer isso. E porque somos uma empresa legal? Não, não é porque somos uma empresa legal. Porque a gente quer crescer. Porque a gente quer se tornar maior do que a gente já é. Porque a gente quer expandir. E a gente gosta de trabalhar com pessoas boas. A gente gosta de trabalhar com pessoas que pensam com a gente, que querem construir uma história, como a gente fala. Que querem construir uma história para suas vidas. Com pessoas que têm alegria de realmente trabalhar no dia a dia e ver o trabalho delas como uma fonte de ganho, sim, uma fonte de reconhecimento, sim, mas como também é algo prazeroso, com pessoas que realmente têm um mindset diferenciado, que têm essa visão de construção. Então, por isso que a gente se esforça tanto em selecionar essas pessoas que têm esse espírito saudável para dentro da empresa. E o programa de formação é uma das formas de dar oportunidade para essas pessoas que talvez tenham esse mindset, mas não conseguiram chegar até agora nessa área. Então, pessoal, eu deixo aqui para vocês essa reflexão se o programa de formação é para você ou não. Mas agora, quando a gente pede para você, se inscreve no canal, compartilha, fala das nossas redes sociais, vai lá no Instagram do Orange Juice FC, vai no YouTube, né, dá o likezinho, se inscreve no canal. Quando entra para a comunidade, eu acho que você já começou a entender um pouco do que te espera. E não só isso, pessoal, não existe uma vaga. Então você não precisa se preocupar só de perder uma vaga. Existem muitas vagas. Compartilhe isso com alguém que está precisando ouvir, compartilhe isso com alguém que está precisando entender o que é o programa de formação e compartilhe isso aqui com alguém que você acha que está precisando de uma oportunidade, que está precisando realmente enxergar algum tipo de caminho. Talvez seja uma coisa legal, assim, de você pegar e colocar para alguém. Talvez tenha um impacto que seja positivo.
Quem está falando aqui com vocês, pessoal, mais nesse episódio, é um servente de pedreiro. É um cara que tem na carteira de trabalho escrito lá, bem destacado, servente de pedreiro. E que chegou no lugar que está, que é um lugar que eu ainda não estou rico, mas é um lugar que é bem confortável, é uma vida boa, que garante estabilidade para minha família, que garante realmente um travesseiro e uma cabeça tranquila no final de todo dia. Então, se você quer isso para você também, eu acho que a gente pode ter um caminho e a gente pode trocar muita figurinha aqui ainda no Hora de Juice. Obrigado por ter ficado com a gente até o final de mais esse episódio. Obrigado por aguentar aqui esse cara que às vezes começa a filosofar demais, talvez. E, se realmente for útil, não esquece dessa mensagem. Compartilha ela, porque pode ter alguém próximo de você que está precisando. Tá bom? A gente se vê semana que vem. Valeu!